Então, operações com números complexos, tu vai ver que é um negócio simples pra caramba. Adição e subtração estão lá na página 4 do teu livro. Eu peguei uns exemplos aí, ó, tá? Então, com 3 números complexos, Z1, Z2 e Z3. Então, exemplo A, se a gente fizer Z1 mais Z2, quem que é Z1? 2 menos I. E eu vou somar com o Z2, que é o quê? Menos 1 mais 3i. Como é que a gente faz isso? É juntar termo semelhante. 2 menos 1 é 1 e menos i mais 3i é 2i. Nada diferente do que a gente já faz desde o 7º ano. Tá? Exemplo B. Z3 menos Z1. Cuida aí com o sinal só, né? Quem que é Z3 aqui nesse exemplo? Menos 2i. Menos Z1 e Z1 é 2 menos i. O que a gente vai ter que fazer? Vai ter que distribuir o menos. Vai ficar o quê? Menos 2i menos 2, menos i vai ficar mais i. Então eu vou escrever aqui, ó, esse menos 2, que é a parte real na frente, menos 2i mais i, menos i. Feito, tá? Sem dificuldade nenhuma, né? Vamos então falar da multiplicação. Eu peguei aí de novo 3 exemplos, tá? 2 menos i, menos 1 mais 2i, menos 2i. Z1 vezes Z2. Como é que vai ficar isso? Quem é Z1? 2 menos i, multiplica Z2, que é menos 1 mais 2i. O que a gente vai fazer? A gente vai distribuir. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 2i, mais 4i. Menos i vezes menos 1 vai ficar mais i, porque menos com menos fica mais, né? E menos i vezes 2i, menos 2i ao quadrado. O que a gente vai ter que lembrar aqui na multiplicação? Que i ao quadrado é igual a menos 1. Então, isso aqui, ó, isso aqui é igual a menos 1. Então, isso vai ficar o quê? Menos 2, 4i mais i, mais 5i, e menos 2 vezes menos 1 vai ficar mais 2. Então, nossa resposta final aqui, olha que legal. Esse menos 2 e esse mais 2 se cancelam, e a multiplicação desses números complexos é 5i. Exemplo B de multiplicação. Z2 vezes Z3. Quem é Z2? Menos 1 mais 2i vezes Z3, que é menos 2i. O que eu vou fazer é pegar esse menos 2i e distribuir. Menos 2i vezes menos 1 vai ficar mais 2i. E agora menos 2i vezes 2i fica menos 4i ao quadrado. Lembrando, i ao quadrado é menos 1. Então isso aqui fica 2i menos 4 vezes menos 1, que é 4 positivo. Eu só vou escrever, só vou inverter a ordem deles. Menos 4 vezes menos 1 é 4, mais 2i. Assim, mano, sem crise, né? Então, para a gente ir para a divisão, eu vou começar falando do conjugado de um número complexo. Então, dado z, um número complexo na forma a mais bi, o seu conjugado, a gente escreve z barra, z com uma barra em cima, é a menos bi. É os mesmos valores, só que a gente troca o sinal da parte imaginária, tá? Então, por exemplo, se eu penso num complexo Z1 como 2 mais 3i, o conjugado de Z1 vai ser 2 menos 3i. Se eu penso num número complexo Z2 como menos 4 menos 2i, o conjugado de Z2 vai ser menos 4 mais 2i. Troca o sinal da parte imaginária. Detalhe, Z3, eu vou pensar num número real, menos 3. Qual que vai ser o conjugado desse Z3? Menos 3, porque se a parte imaginária é 0, troca o sinal, continua sendo 0, tá?
Tem um detalhe interessante aí sobre o conjugado, que é o seguinte. Sempre que eu faço o número complexo multiplicado pelo seu conjugado, o que vai acontecer aí? A mais BI multiplicado por A menos BI. Tá? O complexo multiplicado pelo conjugado. Isso aqui é um caso de produtos notáveis, é o produto da soma pela diferença. Vai ficar o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Se tu aplicar a distributiva, vai chegar no mesmo lugar, tá? Olha só, a ao quadrado menos b ao quadrado e ao quadrado. I ao quadrado, tu já está esperto que é menos 1? A ao quadrado menos b ao quadrado vezes menos 1. E esse menos multiplicado com aquele menos 1 vai ficar positivo. Logo, o número complexo multiplicado pelo seu conjugado vai ficar o quadrado da parte real mais o quadrado da parte imaginária. Para que eu te falei isso? Para quando a gente chegar na divisão de complexos. A divisão está ali na página 5 do teu livro, vai ser a primeira parte que começa a dar um pouquinho de trabalho, que tu vai ter que raciocinar um pouquinho. Vamos lá, Z1 dividido por Z2. Z1, que eu estou considerando agora, é 5 menos 10i, e Z2 é 2 menos i. O que a gente vai fazer aqui é um raciocínio similar à racionalização de denominadores. Tá? Por quê? Porque eu não quero ter o i no denominador. Tá? Eu só posso ter o i no numerador se eu quero deixar esse número na forma algébrica. Então o que eu vou fazer é multiplicar isso aqui pelo conjugado do denominador. Então aqui, ó, 2 menos i, o conjugado é 2 mais i, e claro, multiplico o numerador também. Entenda, essa fração que eu estou escrevendo em vermelho, como o numerador é igual ao denominador, ela equivale a 1. Então, quando eu multiplico por essa fração, eu não vou alterar o valor daquilo que eu tenho, mas eu vou alterar a forma dele, óbvio. Por que eu multiplico assim? Bom, o numerador a gente vai ter que distribuir, não tem arrego. 5 vezes 2 é 10. 5 vezes i mais 5i. Menos 10i vezes 2 é menos 20i. E menos 10i vezes i é menos 10i ao quadrado. No denominador, eu estou multiplicando o complexo pelo seu conjugado, vai ficar o quadrado da parte real mais o quadrado da parte imaginária. Aqui eu poderia deixar só 1 também, tipo, eu estou pensando que aqui a parte real é 2 e a parte imaginária é menos 1. Eu podia pegar desse, vai dar no mesmo, porque como eu estou elevando ao quadrado, vai ficar positivo, né? Então aqui, ó, o nosso numerador vai ficar o quê? 10, 5i menos 20i é menos 15i. E como aquele i ao quadrado é menos 1, 10 vezes menos 1. Aliás, menos 10 vezes menos 1. Aqui, olha só. 2 quadrado é 4 e menos 1 quadrado é 1. Percebe que quando eu fiz isso eu deixei de ter aquele i no denominador? Então aqui ficou 10 menos 15i mais 10, porque é menos 10 vezes menos 1, né? Sobre 5. Então aqui, ó, esse 10 mais 10 é 20, já vou escrever para nós 20 sobre 5 menos 15i sobre 5. Agora eu vou conseguir escrever isso na forma algébrica. 4 menos 3i. Essa é a divisão de Z1 por Z2. Tá? Essa é a divisão de 5 menos 10i sobre 2 menos i. Então a gente não vai exatamente pegar um número e armar uma divisão para fazer com o outro. O que a gente vai fazer é aquele raciocínio de racionalização de denominadores. Nesse caso, a gente vai multiplicar numerador e denominador pelo conjugado do denominador. Exemplo B de divisão. Vou fazer aí Z2 dividido por Z3. Quem é o Z2? 2 menos i. Quem é o Z3? 2i. Como é que eu faço isso? Eu vou multiplicar
pelo conjugado do denominador. Eu vou multiplicar por menos 2i e menos 2i. Claro, eu estou trocando o sinal da parte imaginária, né? Então vamos lá. Menos 2i vezes 2, menos 4i. Menos 2i vezes menos i fica mais 2i ao quadrado, porque é i vezes i, né? E aqui, quando eu multiplicar o denominador, claro, não vai ser produto notável, eu vou multiplicar 2i vezes menos 2i, fica menos 4i ao quadrado. Olha que legal. Tu vai concordar comigo que esse 2i ao quadrado é 2 vezes menos 1, vai ficar menos 2, menos 4i. E aqui é menos 4i ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, sobre 4. Dá para separar assim, ó. Menos 2 sobre 4, menos 4i sobre 4. 2 quartos aqui eu vou simplificar. Fica menos 1 meio. E aqui esse 4 simplifica com esse 4, menos i. Tá? Essa é a divisão de complexos. O que a gente faz é isso. Multiplicar numerador e denominador pelo conjugado do denominador. Tá legal? Vou falar agora de potências de complexos. E isso é interessante. Ó, vem cá. Vamos pensar assim. I elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é igual a 1, isso continua valendo para essa nossa unidade imaginária. I elevado à primeira potência, qualquer coisa elevada à primeira potência é igual a ela mesma, né? Então isso aqui é igual a i. I ao quadrado, por definição, é um negativo. I ao cubo, como é que eu posso pensar o i ao cubo? Eu vou dizer que isso é i ao quadrado vezes i, certo? Isso aqui é menos 1 vezes i, menos i. I ao cubo é menos i. I na quarta. Vem cá. O i na quarta, eu vou dizer que é i ao quadrado vezes i ao quadrado. Por propriedade de potência, né? Isso aqui é menos 1 vezes menos 1, que é 1 positivo. Olha que interessante, isso volta a ser aquele valor. Então, o i na quinta é i na quarta vezes i. E como eu acabei de calcular que i na quarta é 1, isso aqui é 1 vezes i, que é i. E o i na sexta? Eu vou dizer que o i na sexta é i na quarta vezes i na segunda. Porque qual que é a vantagem de eu deixar o i na quarta? Eu sei que i elevado à quarta é igual a 1, então é 1 vezes i ao quadrado menos 1. E i na sétima potência é i na quarta potência vezes i na terceira potência. Isso aqui é 1 vezes i ao cubo, vai ficar igual a i ao cubo, que é menos i. E na oitava seria i na quarta vezes i na quarta, e eu acho que aí você entendeu onde que eu quero chegar. Isso vai ser 1 i menos 1 menos i. 1 i menos 1 menos i. Então essas potências de i com expoente inteiro, eles vão ficar sempre oscilando nesses mesmos valores. 1 i menos 1 menos i. Então, quando a gente vai olhar uns exemplos, olha só, i elevado a 70, o que a gente faz? A gente vai pegar esse 70, como o i fica repetindo num ciclo com 4 elementos, né? Eu vou pegar, ele fica repetindo de 4 em 4, é o que eu quero dizer. Pegar esse 70 e dividir por 4. Cabe uma vez, que é 4, fica resto 3, baixo 0, cabe 7 vezes, que é 28, resto 2. Não tem número para baixar, eu não vou botar vírgula. Eu sei que ele vai repetir esse ciclo aqui 28 vezes, 1i menos 1 menos i, 1i menos 1 menos i. E vai parar lá no 2. Então isso daqui é igual a i elevado a 2. Então eu vou fazer essa divisão e vou pegar aqui o resto. Então eu sei que i elevado a 70 é menos 1, porque é o valor de i ao quadrado. Fácil, né? I elevado a 61. O que eu faço? Eu pego o expoente e divido por 4. Cabe uma vez, que é 4, fica resto 2, baixei o 1. Cabe 5 vezes, que é 20, e fica 1. Não tem mais número para baixar, acabou aí a divisão.
quer dizer que ele completa 15 vezes esse ciclo de 1i menos 1 menos i, 1i menos 1 menos i, e para exatamente no mesmo lugar que o i na primeira potência. I na primeira potência é igual a i. Logo, i elevado a 61 é igual a i. Percebe? Aí já não importa a magnitude do número. I elevado a 2.400. Facinho. Você faz o 2.400 dividido por 4. Cabe 6 vezes, que é 24. Fica resto zero. Aqueles dois zeros que sobraram ali, tu acrescenta aqui, ó. Isso é uma divisão exata com o resto zero. Isso aqui vai ser igual a i na zero, que é 1. E, claro, não podia faltar i elevado a 123. Eu vou pegar o expoente 123 e dividir por 4. Cabe 3 vezes, que é 12. Fica 0, baixa aquele 3. Claro, a divisão aqui a gente teria que colocar um 0, e continuar, tá? Ele dá 30 voltas ali, vai parar exatamente no mesmo lugar que o i na terceira, que é igual a menos i, tá? O que pode aparecer de diferente aí com potência? Olha, 2 menos i ao quadrado. O que tu vai fazer? Lógico que aqui tu não vai fazer 2 quadrado i ao quadrado, porque tu tá ligado que isso aqui seria o quê? 2 menos i multiplicado por 2 menos i, né? Então, a gente vai pensar na definição de potência aí. Ó, 2 vezes 2 é 4. 2 vezes menos i, menos 2i. Menos i vezes 2, menos 2i. E menos i vezes menos i fica mais i ao quadrado. E i ao quadrado é menos 1, né? 4 menos 1 fica 3. Menos 2i, menos 4i. Lembrando que tu também podia fazer isso usando o produto notável, né? É o quadrado da diferença de dois termos. Só mais um exemplo aí de potência. E 1 mais i na oitava. Tchê louco, a gente não vai fazer esse negócio multiplicado por ele mesmo 8 vezes. Então, o que a gente vai fazer? A gente geralmente vai começar a decompor isso. Eu vou pensar isso aqui assim, por exemplo, ó. 1 mais i ao quadrado, e isso elevado à quarta. Porque essa expressão e essa são equivalentes, né? Então, eu decompus aquele 8 em 2 vezes 4. Vou começar pensando como é que fica 1 mais i ao quadrado. Vou fazer no ladinho aqui, ó. 1 mais i ao quadrado. Vou fazer usando produtos notáveis agora, ó. Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E i ao quadrado é menos 1, que vai cancelar com aquele 1 ali. Logo, 1 mais i elevado ao quadrado é igual a 2i. Então, olha só que interessante. Se esse parêntese aqui, se esse quadrado é igual a 2i, a gente fica simplesmente com 2i elevado à quarta potência. Isso facilita muito a nossa vida. Por quê? Porque aqui eu vou fazer o 2 na quarta e o i na quarta. Porque se eles estão se multiplicando aqui, eu posso distribuir o expoente, né? 2 na quarta é 16, i na quarta é 1. Isso aqui, então, é igual a 16. Para eu não achar que essa aula ficou muito inútil e muito cheia de obviedades, eu coloquei aqui ainda essa parte do plano de Argand-Gauss. Ou só, a gente fala geralmente só plano de Gauss porque é o sobrenome mais fácil aí, tá? Que é o seguinte, a gente vai pegar o nosso sistema de coordenadas cartesianas retangulares e no eixo horizontal a gente vai colocar a parte real dos números complexos e no eixo vertical a gente vai colocar a parte imaginária. Então aqui, ó, os números reais continuam estando aqui na reta, tá? Só que agora a gente colocou a parte imaginária numa reta vertical perpendicular. Então, olha só. Por exemplo, o ponto 3 mais 2i, tá? Esse número complexo, aquilo que a gente chama de afixo dele, o afixo é a localização dele no plano, vai ser esse ponto aqui, ó. A parte real é 3 e a parte imaginária é 2. Aqui a gente representa o número Z1, 3 mais 2i. Z2, menos 4 mais i.
A parte real é menos 4, a parte imaginária é 1. Aqui, nesse ponto, a gente representa aquele número complexo Z2, tá? Z3, menos 2, menos 3i. Olha no plano e já imagina onde é que ele vai ir. Agora que tu já fez isso, ó, parte real menos 2, parte imaginária menos 3, esse aqui é o número complexo Z3. Z4, 1 menos i. Mesma coisa, para cada número complexo agora, antes de esperar eu fazer, dá uma olhada no plano e tenta ver onde é que esse número vai. 1 menos i vai aqui, ó. Parte real é 1, parte imaginária é menos 1. Esse aqui é o nosso Z4. Z5 é 6. 6 é um número real, ele vai estar aqui sobre a reta real, ó. Esse aqui é o nosso Z5. Claro, a parte imaginária dele é 0, tá? Z6, que é menos 5, vai estar aqui, ó, na reta real. Esse é o Z6. Se a parte imaginária é 0, o número está sobre a reta real. E, claro, se a parte real é 0, o número está sobre a reta dos imaginários, né? Z7 igual a i. O i é esse número aqui, ó. É esse. Esse aqui é o afixo do i. É o ponto que representa ele no plano complexo. Z8, menos 4i. Então, a parte real é 0 e a parte imaginária é menos 4. Aqui a gente tem o nosso Z8. E Z9 igual a 0. Bom, 0, 0. Esse aqui é o Z9. Tá? Então, de teoria, essa aula encerrou. Ah, uma coisa que eu quero comentar. Eu não falei de radiciação, né? Primeiro, eu posso garantir para você que a radiciação é fechada em complexos. Então, qualquer raiz de qualquer número complexo sempre vai estar em complexos. Então, por exemplo, raiz quadrada de menos i é um número complexo que a gente consegue determinar. Nesse momento, pelo menos, a gente não vai estudar a radiciação em números complexos, porque isso depende da gente estudar eles não na forma algébrica, numa outra forma. Tá? E mesmo quando a gente chegar nessa outra forma, provavelmente a gente não vai estudar a radiciação, porque é uma coisa um pouquinho mais complicada. Tá? Com essa aula, vocês vão receber uma lista de exercícios que não é necessário entregar. Tá? É uma lista de questões que envolve esses conteúdos que a gente já viu e que é importante que vocês tentem resolver como treino para ver o que vocês já entenderam, o que vocês não conseguiram entender ainda. E na próxima aula, tá? Na semana que vem, eu vou mandar um vídeo, a próxima aula vai ser a solução dessas questões. Tá? Então, lembrem, esse arquivo que vai junto com essa aula não é necessário entregar, ele não é avaliação, não vale nota. Beleza? Tchau! Querem gritar tchau? Tchau!